Salve, salve nação! Vira a chavinha, agora é Libertadores. E na Libertadores, o nosso Mengão está bem, né, galera? Flamengo é o primeiro no grupo A da Libertadores e se vencer o Cusco hoje, pode assumir a liderança geral da Libertadores da América. E isso é muito importante porque daí o Flamengo vai decidir sempre em casa no mata-mata. Bem, temos aqui dois cortes, um da Band e outro da ESPN Brasil com as últimas informações e prováveis escalações. Seja bem-vindo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. E galera, vida que segue, né, cara? Perdeu para o Palmeiras no último jogo, mas vida que segue, vamos pensar positivo, pensar para frente, porque não adianta chorar o leite derramado. Valeu? Tamo juntos. As imagens são do jogo aberto da Band, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Pelas informações, deu a largada. Agora sim, estamos vivendo esse clima de Copa de verdade. E agora vamos falar... Calma, Renata, ainda não. Eu não tô vivendo clima de Copa nenhum. De Libertadores. Só da Libertadores. Porque antes da Copa do Mundo ainda tem Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, muita coisa acontecendo. Hoje rolou sorteio da Copa do Brasil e o Flamengo está em busca da primeira colocação geral, melhor campanha na fase de grupos. E para isso recebe o Cusco, time eliminado, não vai para frente, é vencer ou vencer para ficar bem na foto. E vai vencer, né, cara? O Cusco é muito ruim, né? O Flamengo entra em campo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No Maracanã, o rubro-negro recebe o Cusco do Peru a partir das 9h30 da noite. Já classificado e com a primeira colocação garantida, o time carioca quer fechar essa fase com o melhor aproveitamento entre as equipes que se garantirem nas oitavas de final. Para o duelo de logo mais, o técnico Leonardo Jardim deve rodar o elenco rubro-negro e dar oportunidade àqueles jogadores que não vêm tendo tanta minutagem assim. Caso, por exemplo, do goleiro André, que ainda não atuou sob comando do técnico português. Além da mudança no gol, são esperadas mexidas em todos os outros setores do campo. Apesar disso, jogadores que foram convocados para a disputa da Copa do Mundo e que são do time principal também devem ter minutos. Um desfalque certo é do meia Jorginho. O clube soltou uma nota na última tarde informando uma fratura no dedo do pé do atleta e aproveitou para criticar a arbitragem, já que esta é a 6ª lesão desse tipo em 6 meses. E segundo... E pode ver, né, galera? O Flamengo critica aqui as decisões da arbitragem e tá certo, né? Porque, veja bem, toda vez tem jogador lesionado do Flamengo por causa de alguma entrada brusca, né, violenta do adversário, e ninguém é expulso, né, cara? Nem cartão os caras levam, né? A nota, em nenhum desses casos houve expulsão do adversário. Outra decisão da diretoria foi em relação ao colombiano Jorge Carrascal. Por conta da expulsão diante do Palmeiras, ele será multado pela 3ª vez em 2026. O provável Flamengo que entra em campo logo mais tem André no gol, Emerson Royal ou Varela. Eu apoio, tá? A escalação do André, eu apoio. Esse é o jogo ideal para ele jogar. Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Paquetá e Carrascal ou De La Cruz. E no Carrascal não, pelo amor de Deus. Ataque, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Infelizmente não tive a possibilidade de ver o André em jogos, somente aqueles jogos do Carioca que eu vi pelas imagens de vídeo, ainda comigo ainda não o utilizei, mas com certeza que ele é um jovem que fez um bom percurso em Portugal, numa equipa como o Gil Vicente. Nós acreditamos nele, é uma questão de oportunidade. Com certeza que eu quero criar uma oportunidade para o André, mas não quero criar um afastamento do Rossi, porque ainda... Aí, ó, ele fala ali que quer criar uma oportunidade para o André. Então, é hoje, cara. Quer melhor oportunidade que isso? Flamengo classificado em primeiro. E o Cusco é um nada, né? É um time bem amador, né? Continuo a acreditar que o Rossi é o nosso goleiro principal.
Caso vença o seu jogo nesta noite, o Flamengo chegará a 16 pontos e terá pelo menos uma das 3 melhores campanhas da fase de grupos. Além dos brasileiros, os argentinos, Independente Rivadavia e Rosário Central, também podem alcançar essa mesma pontuação. Tá aqui o Flamengo, a classificação geral, contando todo mundo. Claro que a grande decepção, o pior time é o Libertad, não pontuou 0 até agora. Só que em contrapartida, lá no topo dessa lista está o Flamengo, que tem 13 pontos, que é a mesma pontuação do Rosário Central, do Rivadavia. E aí o Mirassol, quem diria, ó, com 12, tá na frente do seu Corinthians, hein, Tá, e o Coquimbo tá na frente do Palmeiras. E o Corinthians não é o líder, o Ronaldo falou que era líder. O Coquimbo mas é líder frente... do grupo, ele falou. Do grupo. Não é líder geral. Agora então. o Coquimbo na frente do Palmeiras. Coquimbo o unido. fim, velho. E por que essa liderança geral ela é tão importante? Porque conforme os times vão avançando as fases, na hora de você definir um confronto, mesmo com times que ficarem em primeiro lugar nos seus respectivos grupos, lá na frente, você ganha a chance de decidir em casa, o que na Libertadores sempre é positivo, mas não necessariamente vai fornecer uma classificação ou um título, não é? Mas o Flamengo, eu acho que até, Edu, para se recuperar do que aconteceu no sábado, foi uma derrota dolorosa, aquela expulsão do Carrascal, que a maioria absoluta viu que foi uma expulsão justa, mas agora é virar a chave, é pensar em Libertadores, e nesse assunto, o Flamengo é o atual campeão. O atual tem que sim virar a chave e tem que dar uma resposta de imediato pro seu torcedor, né, Renata? Porque você perder em casa, diante do seu maior rival aqui no campeonato no Brasil, que é o Palmeiras, tomar de 3-0, você tem que dar uma resposta logo em seguida. E é esse jogo, né, diante do Cusco, você tem que fazer um resultado bom, dar tranquilidade também para que o time possa jogar. O Leonardo Jardim, de repente, pode mexer na equipe, né? Colocando outros jogadores que não jogaram. O Jorginho está machucado, sentiu no dedão do pé, né, que acabou lesionando. Então é um time forte, é um time favorito e eu tenho certeza que vai passar por cima do Cusco. Seguinte, raio-x do que tá rolando na Sul-Americana e principalmente... Muito bem, agora temos aqui as últimas informações com esse corte do programa Sport Center da ESPN Brasil. Aproveite agora e deixa o like se você ainda não deixou. Valeu, galera. Isso ajuda muito o nosso canal. Vamos lá. Hoje o Rio de Janeiro vai virar Maracanã, com a magnética, com a torcida rubro-negra empurrando o Flamengo, quem sabe, rumo à liderança geral da primeira fase da Libertadores. Da fase de grupos. Sim. Da fase de grupos. Bora. Flamengo com tudo pra ser a melhor campanha, imagino. Viu, André Donk? Como é que você tá nessa terça? Seja bem-vindo, meu nobre. Muito bom dia, João. Sempre bom estar com você, Breiler, fã de esporte. Pois é, agora define tudo. Sexta e última rodada da fase de grupos, quem que vai pro mata-mata, quem é eliminado, quem passa como líder. A gente vai conhecer toda essa história e também conheceremos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E já que falamos tanto de fase de grupos da Libertadores, vamos conferir na tela agora os jogos de hoje, dessa terça-feira, na competição intercontinental. Copa Libertadores na tela pra vocês. Hoje tem Flamengo no Maracanã contra o Cusco, brigando pela primeira colocação no geral dentre todos os grupos da Liberta. Tem também Lanús e Mirassol. Mirassol já classificado, né, gente? Sim. Fazendo história, o Mirassol na Libertadores 2026. Hoje visita o Lanús na Argentina. Amanhã tem Fluminense e Laguaira. O Fluminense com chances ainda de classificação, mas precisa de uma combinação de resultados. O Corinthians pega o Platense. Corinthians já primeiro colocado do seu grupo, também brigando aí pela melhor campanha geral. Cruzeiro e Barcelona fazem um jogaço no Mineirão. E o Palmeiras, com uma certa dificuldade inesperada nessa fase de grupos, pega o Júnior Barranquilla em São Paulo. Cobertura completa na ESPN Disney Plus. Nesses jogos em vermelho que você viu, eu estou de óculos, fiquei arrumadinho aqui, porque agora vamos para o palco sagrado com um cara que entende do local, tá? Jailson Vilas Boas, meu parceiro, diretamente do gramado do Maracanã. Que homem! Seja bem-vindo. Esse aí sabe de tudo, sabe de tudo. Bicampeão ao seu lado já? Bicampeão ao seu lado? Taça, meu garoto. Seja bem-vindo, irmão. Como é que você tá? Traga novidades do Mengão pra gente. Notícias. Bom dia, Joãozinho, bom dia, Breiler, bom dia, Donk, bom dia, fãs de esporte. Já estamos aqui, né? No palco, no Templo Sagrado, no Maracanã, onde mais tarde o Flamengo recebe o Cusco, como vocês falaram, na briga pela liderança geral, né? O Independente Rivadavia também nessa briga, o Rosário Central, os dois clubes argentinos também, só que os dois times jogam como visitante, né? Então o Rivadavia não vai jogar na altitude, mas o outro adversário, né, de fato, vai jogar sim, vai enfrentar a altitude contra
contra o Del Valle. Então vale assim, o Flamengo vai jogar dentro de casa, tem essa parte mais favorecimento, né, a gente pode colocar dessa forma, por definir dentro de casa esse primeiro lugar geral. E sobre o Flamengo, sobre desfalque, o Jorginho teve a fratura, né, essa questão da lesão ali no jogo contra o Palmeiras. Estava conversando até com o Cícero Melo, que está aqui do meu lado, daqui a pouco vai trazer as informações do Fluminense para vocês e para o fã de esporte, em relação ao número de ingressos vendidos, né. Número de ingressos vendidos um pouco abaixo, pode ser ali um reflexo de já estar classificado, né, diferente dos últimos anos do Flamengo. Com certeza, cara. Se o ingresso estiver caro, isso contribui, né, para vender menos também, né? Eu não sei o valor dos ingressos, porém o Flamengo já está classificado em primeiro e com isso o torcedor pensa bem, né? Vou no sábado contra o Coritiba, que é um jogo mais importante pelo Campeonato Brasileiro. Eu penso assim. Na Libertadores, o Flamengo já chega classificado e também por conta da derrota pesada contra o maior, né, o rival no momento na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, depois da derrota, ficou a 7 pontos do Palmeiras. E também tem o questionamento atual sobre o Leonardo Jardim. A gente tem até a tela, né, sobre os objetivos do Flamengo, né, nesse pré-Copa. Vamos acompanhar a tela aí. Nossa. Então, os objetivos do Flamengo pré-Copa, né? O Flamengo acabou sendo vice ainda, né, com o Felipe Luiz, das 2 primeiras competições, ganhou o Campeonato Carioca, mas agora no Campeonato Brasileiro é vice-líder, só que a 7 pontos do Palmeiras, consegue a classificação na Libertadores, só que ainda, né, tem a questão do primeiro lugar geral, mas foi eliminado da Copa do Brasil para o Vitória. É aí que tá o problema, cara. Essa eliminação precoce da Copa do Brasil. Abaixo do esperado, sim. Então, a eliminação contra o Vitória e a derrota para o Palmeiras aí acaba pesando no discernimento do torcedor. E aí o Leonardo Jardim já tem ali, né, algumas ressalvas, como ele foi, né, as escolhas que o Leonardo Jardim fez no jogo contra o Palmeiras. Então tem essa questão também dos selecionáveis, 9 selecionáveis, então os jogadores que não estarão no jogo contra o Coritiba no sábado, que aí serão desfalques no sábado, mas que podem ser utilizados hoje. A gente vai esperar, vai acompanhar mais ou menos a prévia do que o Leonardo Jardim vai fazer nesse jogo, né, nesse pré-jogo. Mas o Flamengo, é óbvio, é favorito contra o Cusco, sim, e tem tudo para ser o líder geral nessa primeira fase de grupos da Libertadores. Concordo com você, Jailson, o Flamengo realmente é favorito, mas antes de passar a bola para meus companheiros de estúdio, quero te perguntar sobre Jorge Carrascal. Você tem alguma informação, alguma novidade sobre o colombiano que foi expulso de forma completamente imprudente contra o Palmeiras? Então, temos a apuração ESPN, a apuração aqui sobre o staff, né? O staff do Carrascal acha que a pressão por conta dos torcedores está muito grande. E aí o staff do Carrascal, a posição do Flamengo é de esperar, aguardar com muita calma, até porque para o jogador sair, né, tem que entrar, tem que vir outro jogador. Então o staff do Carrascal vê com bons olhos essa saída do jogador do Flamengo. Mas o Flamengo não, a posição oficial é de aguardar, ter tranquilidade e ver se o jogador vai ter cabeça para seguir e desenvolver o seu futebol aqui no Flamengo. Vale a gente lembrar que são 3 expulsões do Carrascal agora em 2026 e por isso toda essa pressão, esse bastidor do torcedor com raiva, até porque, né, eram 20 minutos, só para relembrar rapidamente o contexto, eram 20 minutos de jogo contra o Palmeiras e o Flamengo era melhor do que o Palmeiras, e aí mais uma expulsão boba e o Flamengo acaba perdendo o jogo. Boa, Jailson, meu parceiro, em breve você retorna a esse Sport Center trazendo mais informações de Flamengo e Cusco. Tamo junto, muito obrigado. Agora é o seguinte, tropa. Carrascal e seu staff tem motivos para reclamar ou a torcida tem motivo para reclamar depois de 3 expulsões? Principalmente após a expulsão contra o Palmeiras, onde o Jailson menciona aqui, com razão, o Flamengo jogava melhor até os 20 minutos, né? Johnny, por essa entrada aí, não tem o que reclamar. Vai tá vacilo. Tem gente que vai questionar, foi pé alto, até para cartão amarelo. Não, é para vermelho, porque além do pé alto, tem uma solada. E de fato o Carrascal é muito imprudente, corre esse risco, acaba atingindo o Murilo e toma o vermelho corretamente. E a gente fala sobre essa reincidência, né? Na Supercopa contra o Corinthians, deixa o braço no bidon, é expulso, imprudente.
Contra o Fluminense, no Clássico, no Fla-Flu, ele dá uma entrada por trás no Guga totalmente desnecessária. No meio campo, não precisava disso. E da mesma forma, contra o Palmeiras, numa jogada totalmente evitável. E esse jogador irresponsável, ele já foi punido pelo STJD e pegou 4 jogos de suspensão. Agora, com essa reincidência, terceira expulsão no ano, ele vai pegar mais 4, 5 ou 6 jogos, cara. O STJD não tá perdoando. O STJD agora, toda vez que tem um jogador expulso com um cartão vermelho direto, ele entra em ação. Ele acaba correndo esse risco, ele até diz, né? É excesso de vontade. Não se pode confundir o excesso de vontade, a garra, a raça, com a imprudência. E o Carrascal, mais uma vez, comete esse erro. Também não vou ao extremo de crucificar o jogador, acabou a carreira dele. O Plata, na temporada passada, também teve 3 expulsões, uma acabou anulada, mas se recuperou. Acredito que pode acontecer com o Carrascal. Mas é preciso que o Flamengo puna internamente, repreenda o jogador e não passe a mão na cabeça como o Leonardo Jardim tentou fazer. Não foi uma jogada para isso, não. Foi jogada para expulsão e ele deve sim tomar um puxão de orelhas internamente no Flamengo para que isso não se repita. Falando em Leonardo Jardim e André Donk, o que a derrota por 3-0 ao Palmeiras ensina ao Flamengo para o jogo contra o Cusco, jogo determinante para conseguir a melhor classificação geral na Liberta? Eu acho que pelo jogo em si não tem tanta coisa, porque são adversários completamente diferentes, né? E 11 contra 10 também, né? Também, e a dificuldade é um cenário completamente diferente. Mas para ele recuperar um pouco da confiança que, lógico, o saldo é extremamente positivo do que ele tem feito até aqui, o trabalho é muito bom, mas tem também a assinatura dele na derrota. Lógico que a expulsão do Carrascal é a coisa mais determinante e não tem cabimento o jogador ficar incomodado com a cobrança do torcedor, porque o Breiler já falou tudo, e ainda 3 jogos pesados, né? Um valendo título, um confronto direto pelo campeonato e outro um clássico. Mas o Leonardo Jardim, com a postura ofensiva como teve, né, de ir com um peito aberto para cima do Palmeiras, que é tão forte no contra-ataque, eu acho que ele acabou tendo uma parcela considerável também nessa derrota tão significativa diante do Palmeiras. Então acho que esse jogo para o Flamengo tem a questão de tentar a melhor campanha e também dar uma resposta, né? Depois de uma derrota tão pesada num time, o Jailson lembrava, já deixou uma Copa do Brasil pelo caminho. Brasileiro não dá para falar que está resolvido, a gente não tem nem metade do campeonato, mas fica numa situação bem adversa. Então, pensando nesse cenário para dar uma resposta, ainda mais que tem tanto a assinatura do seu técnico num confronto direto, acho que vai muito mais nesse sentido a importância do jogo de hoje. A resposta precisa vir contra o Cusco. Hoje, Flamengo e Cusco. Ainda falaremos muito de Flamengo e Cusco aqui nesse Sport Center, mas agora chegou a hora. E aí, galera, quero perguntar para vocês, estão animados para o jogo, sim ou não? Muitos eu acho que não estão nem aí para esse jogo porque o Flamengo já está classificado em primeiro lugar. Tanto é que não vendeu assim 60 mil ingressos antecipados, 50 mil. Vai dar menos torcedores hoje no Maracanã porque o Flamengo já está classificado. Porém, é muito importante vencer esse jogo por causa da classificação geral, né, cara? Para decidir no mata-mata sempre em casa, né? Valeu? Vamos lá então, temos aqui as prováveis escalações. Vou trazer tudo que você precisa saber sobre esse jogo, tá? Flamengo e Cusco, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Meus amigos. O jogo é hoje às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Lá no Peru, o Flamengo venceu o Cusco por 2-0. Com 13 pontos, o Fla garantiu a classificação em primeiro lugar no Grupo A da Libertadores e agora mira outro objetivo, ser o líder geral da fase de grupos e pode decidir em casa os jogos do mata-mata. Independente Rivadavia e Rosário Central, ambos com 13 pontos, são concorrentes rubro-negros. Com apenas 1 ponto, o Cusco está eliminado e entra em campo com o objetivo de se despedir da competição pelo menos com uma vitória. Não. Vai perder. O time peruano tem 4 derrotas e 1 empate. Onde assistir? ESPN, Disney Plus Premium. Só na ESPN. Escalações prováveis. Bem, vamos ver aqui o que o Jardim pensa, né, cara?
Como garantiu a classificação em primeiro lugar no grupo A da Liberta? É provável que Leonardo Jardim descanse alguns jogadores. A estratégia é pensando também no jogo contra o Curitiba no sábado pelo Brasileiro. Como não terá os convocados à disposição, o treinador deve usar alguns selecionáveis nesta terça e dar ritmo a outros atletas, como por exemplo, Eric Pulgar. Eu acho que precisa jogar esse jogo para ganhar ritmo, tá? Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Paquetá, Carrascal, Plata, Lino e Pedro. Dúvidas? Andreu, que eu escalaria o Andreu, Royal, Léo Ortiz, De La Cruz, Pulgar e Bruno Henrique são dúvidas, tá? Eu não escalaria jamais o Carrascal nesse jogo. Eu nem relacionaria ele, cara. Minha opinião, tá? Então tá aqui, ó. Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Lucas Paquetá, Everton Araújo, Carrascal, Plata, Samuel Lino e Pedro. Só tiraria aqui, na moral, o Carrascal. E o Rossi? Eu tiraria o Rossi. Já falei, né? Escalaria o Andreu. Escalaria o Andreu no lugar do Rossi. Escalaria... eu tiraria o Carrascal, colocaria o De La Cruz, cara. De La Cruz no sábado não vai estar aqui, né? Vai se apresentar a seleção do Uruguai. Desfalques: Arrascaeta, Jorginho e Cebolinha. Cusco do técnico Alejandro Orfila. O Cusco vem de vitória sobre o Atlético Grau por 1-0 e faz campanha regular no campeonato peruano, em que ocupa a 6ª colocação. A tendência é que Alejandro Orfila mantenha a base do time que venceu no sábado. Provável escalação do Cusco está aqui com Pedro Dias, Ruídas, Fuentes, Choi, Zevallos, Valenzuela, Coman, Soto, Colito, Manzaneda, Juan Tevez. Está aqui então a provável escalação do Cusco, né? O árbitro do jogo, cara, esse aqui, tá? O nome dele é José Javier Burgos, do Uruguai. Arbitragem inteira do Uruguai, tá? Assistente 1, Pablo Larena. O assistente 2, o Héctor Bergalo. O VAR, Christian Ferreira. Todos do Uruguai, tá, galera? Tá, então. Espero que vocês me ajudem aí com like, né? Se não for com... ser muito difícil, né? Deixa o like aí. Se tiver na TV, cara, clica pra cima, e dá o like, tá? Bem fácil. Se inscreva no canal também, se tiver pela TV. Se tiver no smartphone é mais fácil ainda, né? Tamo junto, saudações. E hoje é goleada, galera. 4-0, cara. Goleada. É isso aí. Tamo junto.